Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, e o Santos confirma a contratação do atacante Guilherme, de 28 anos, que pertencia ao Grêmio. Você vai saber o valor que o Santos vai pagar para ter o atacante pelos próximos 3 anos. Jean Lucas, muito próximo de fechar com o Bahia. Você vai entender os valores envolvidos na negociação. E o Santos busca um novo goleiro. Tadeu entra na mira do peixe. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xBet para você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xBet você tem bônus de até $300 e pode palpitar de montão em jogos que acontecem no mundo todo. Tem campeonato italiano, tem campeonato espanhol, tem campeonato inglês e tem várias modalidades esportivas para você palpitar. E você ainda utiliza o cupom do canal, que é o VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o canal Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões para você. Tá na tela, grandes jogos, Fiorentina e Torino, Napoli e Monza, jogos no dia de hoje, e também Gênua e Inter de Milão. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Clica no link fixado nos comentários. Vem para 1xBet você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o peixe. O Santos contratou o atacante Guilherme, de 28 anos, jogador que atuou pelo Fortaleza na última temporada e pertencia ao Grêmio. O Santos que vai pagar cerca de 4,8 milhões de reais por 60% dos direitos federativos do atleta. Guilherme é um ponta que atua pela esquerda, de muita velocidade, bom no drible. É um pedido do treinador Fábio Carille, né? Portanto, mais um jogador contratado pelo Santos Futebol Clube. É o primeiro jogador na gestão Marcelo Teixeira que o Santos de fato está comprando, né? Todas as demais contratações são jogadores que estão chegando ou por empréstimo ou jogadores que tinham passe, né? Portanto, o primeiro jogador que o Santos vai realmente fazer um investimento um pouco mais alto é justamente o atacante Guilherme, 4,8 milhões de reais, compra junto ao Grêmio, mas lembrando que o Santos vendeu também o Dodi para o Grêmio, né? Então, é aquele velho negócio. O Santos vai receber do Grêmio o valor do Dodi e vai repassar ao Grêmio o valor do Guilherme. É um investimento alto, né? 4,8 milhões de reais para um jogador de 28 anos e por 60% dos direitos federativos do atleta. Eu entendo que é um valor razoavelmente alto de investimento. Vamos torcer para que o Guilherme faça realmente bons jogos com a camisa do Santos. Eu vi o Guilherme jogar algumas vezes no Campeonato Brasileiro. É bom jogador. Não é um craque, né? Tá longe de ser um craque. Ele foi titular do Fortaleza com o Vojvoda praticamente aí o Campeonato Brasileiro todo, né? Ele jogava de um lado, o Pikachu jogava do outro, né? E nós tínhamos ali um ataque com o Guilherme pela esquerda, o Pikachu ou o Marinho pela direita e o Lucero mais avançado. É um jogador de qualidade, sim, né? Pode jogar também um pouco mais recuado. Enfim, o Santos apostando aí num jogador com experiência para realmente resolver a situação do lado esquerdo. Lembrando que o Soteldo já deixou o Santos Futebol Clube, foi para o Grêmio, e o Mendonça também é outro jogador que não interessa a atual diretoria do Santos e não está nos planos do Fábio Carille. O que pega com o Mendonça é que o salário do Mendonça é muito alto, né? Cerca de 600 mil reais. O Milionários da Colômbia, que tinha interesse no jogador, desistiu da contratação justamente por conta disso. Então, a situação do Mendonça, do Morelos, são casos complicados, porque são jogadores que ganham muito alto e não possuem mercado para pagar esse montante que eles ganham no Santos. Então, o Morelos, tem clubes que têm interesse no Morelos? Tem, mas alguém está disposto a pagar 900 mil reais pelo Morelos? Não, esse é o problema. Então, o Santos, muito provavelmente, para liberar o Morelos e o Mendonça, terá que arcar com uma parte do salário desses jogadores, senão eles vão acabar ficando. O que vai acontecer
me dá a impressão, nas duas situações, é que o Santos vai acabar emprestando esses jogadores para outros clubes e tendo que pagar uma parte dos seus salários. Meus amigos varandeiros, o meio-campista Jean Lucas está muito próximo de ser vendido para o Bahia. A SAF do Bahia pretende comprar o Jean Lucas por cerca de 6,5 milhões de euros, um valor superior ao valor que o Santos pagou ao Mônaco da França. A negociação seria da seguinte forma: o Santos ainda deve 3 milhões de euros para o Mônaco pela compra do Jean Lucas. O Bahia assumiria essa dívida e pagaria mais cerca de 3,5 milhões de euros diretamente ao Santos Futebol Clube. Olha, eu entendo que é uma ótima negociação se o Santos conseguir vender o Jean Lucas, né? Porque é um investimento muito alto, além dos salários que o Jean Lucas ganha, em torno de 800 mil reais, o Santos ainda tem esse carnê para pagar com o clube francês. Por mais que o Jean Lucas seja um jogador que eu entendo que pode render mais do que rendeu no final da temporada 2023, eu acho que o Santos não pode correr o risco. Na atual situação financeira do clube e sabendo da queda de receitas para 2023, é melhor você aproveitar esta oportunidade, você aproveitar esse interesse do Bahia e resolver a situação e mais à frente, quem sabe, contratar um jogador, né, com características próximas ao Jean Lucas quando o Santos retomar a primeira divisão do futebol brasileiro. Meus amigos varandeiros, quero falar do Tadeu, goleiro Tadeu, que pode pintar no Santos Futebol Clube para 2024. O Santos, que tem buscado algumas opções, né, de goleiros no mercado, já sondou o goleiro Santos do Flamengo, o Santos que neste momento está descartado. Sondou também a possibilidade do Rafael Cabral, um zagueiro também, um goleiro também que tem um salário bastante alto, o Rafael Cabral, né? Portanto, além de ter contrato com o Cruzeiro, o salário do Cabral é bastante alto por lá, o que afasta inicialmente o interesse do Santos, e também o Ivan que é jogador do Corinthians, mas também está descartado. E agora, o jogador que o Santos avalia, o goleiro que o Santos avalia, é o goleiro Tadeu. Ele que tem 31 anos de idade. Deixa eu pegar aqui os dados do Tadeu. Ele tem 31 anos de idade, 1,84 m e tem contrato com o Goiás até dezembro de 2026, né? É um jogador que há muito tempo está no Goiás e veja, né? O Tadeu é destaque do Goiás há algum tempo, mesmo o Goiás tendo sido rebaixado, né? Eu confesso, falando especificamente do Tadeu, eu acho que o Tadeu não é um mau goleiro, mas eu coloco o Tadeu em condições iguais ao João Paulo. Para mim é um goleiro com condições iguais. Eu entendo que o Santos precisa ser mais arrojado, mais ousado no mercado. E trazer um goleiro que venha realmente para ser titular. Eu acho que o Tadeu tem pontos positivos, como a própria saída de bola com os pés, ele é melhor que o João Paulo. A reposição também ele é melhor que o João Paulo. Até na saída de gol, embaixo das traves me dá a impressão de dois goleiros bem próximos. Eu acho que o Santos teria que ser arrojado. Por exemplo, o Internacional foi lá e trouxe o Rocher, né? O Rocher, o goleiro uruguaio. Eu acho que para você, de alguma forma, mudar, né, o status de goleiro do Santos, você precisa trazer um goleiro superior àquele que hoje está no clube. Acho que o João Paulo é um goleiro mediano. Eu acho que está na hora de o João Paulo deixar de ser titular do Santos Futebol Clube. No meu ponto de vista, o Santos erra em manter o João Paulo para o ano que vem, porque um goleiro com essas características e com o status que adquiriu o João Paulo, ele não aceita ser reserva, principalmente por conta de ser um goleiro que recebeu sondagens de outros clubes, recebeu até propostas. Então, quando você mantém o João Paulo, mais ou menos você está deixando claro que ele será o goleiro titular em 2024, o que no meu ponto de vista é um erro. O João Paulo fez uma temporada muito ruim em 2023, e eu acho que o Santos precisa começar a reestruturação do time pelo goleiro. Então, manter o João Paulo, para mim, é um erro muito grande. Era hora de mudar, era hora de vender o João Paulo, fazer dinheiro com ele, o que seria bom para o clube e também para o atleta. Porque sempre vai ficar aquela dúvida, né, do torcedor que acha que
tem situações melhores que o João Paulo no mercado. Eu, particularmente, acho o João Paulo um goleiro nota 5, com muito boa vontade e nota 5. Mas tem torcedor que acha o João Paulo um goleiro nota 7, nota 7,5. Tem alguns que chegam, inclusive, a achar que o João Paulo é goleiro de seleção brasileira. Só que os resultados do João Paulo como goleiro do Santos são péssimos. E aí tem aquela justificativa, aquela argumentação das pessoas que dizem que o João Paulo não vai bem no Santos porque o elenco é ruim, né? E o que deveria ser basicamente ao contrário, porque a partir do momento que você tem um time pior, o goleiro aparece mais. E o que a gente tem visto é o João Paulo indo muito mal nos últimos jogos do Santos, nas últimas temporadas. Para mim é um goleiro que deixa muito a desejar. Existe sim uma parcela de responsabilidade do preparador de goleiro Arzu, mas eu não acho que é só o Arzu culpado. Para mim é uma questão de limitação do próprio João Paulo, que é um goleiro que não desenvolve, né? E passa muita insegurança para o sistema defensivo. Se nós olharmos os 2 últimos jogos do Santos, o João Paulo entregou os 2 últimos jogos. Contra o Fortaleza ele falha nos 2 gols, porque quando o Marinho é lançado, para quem estava ali no estádio, sabia que o João Paulo poderia ter saído e talvez chegaria primeiro que o Marinho na bola, não fez isso. No momento da narração eu falo sobre isso. E no segundo gol ele está muito adiantado e também acaba sendo responsável pelo segundo gol do Fortaleza. E contra o Atlético Paranaense ele toma aquele gol em cima dele do Vitor Bueno. Então, enfim, os 2 últimos jogos do Santos, jogos decisivos, o João Paulo entregou. O João Paulo entregou 6 pontos aí para o adversário, né? E de alguma forma foi também teve uma parcela de culpa muito grande no rebaixamento do Santos. Foi o maior culpado? Claro que não, né? Não dá para achar que o João Paulo foi o maior culpado pelo rebaixamento do Santos, mas fez parte de tudo aquilo, né? Teve grande responsabilidade também sobre tudo que aconteceu. Eu costumo dizer que se nós analisarmos 38 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, sem medo de errar, eu cobri os 38 jogos do Santos. O João Paulo entregou pelo menos 10 jogos. 10 jogos do Campeonato Brasileiro do Santos em 2023, o João Paulo acabou indo mal e, de alguma forma, atrapalhando o resultado, entregando ou um empate ou até mesmo uma vitória do Santos. Eu tenho certeza disso. Pelo menos 10 jogos. Eu me lembro, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro no primeiro turno, o jogo contra o Grêmio, né? Falhas cruciais do João Paulo, né? Se nós olharmos atentamente, de 38 rodadas, pelo menos 10 rodadas, o João Paulo acabou entregando o resultado. Isso custou caro para o Santos. Custou muito caro para o Santos Futebol Clube. Eu não estou nem contando aqui, o João Paulo teria que ter pego um pênalti. Pênalti, a gente sabe que a responsabilidade maior é do atacante comparado ao goleiro. Mas é um goleiro que deixou muito a desejar. Agora, o Tadeu é o nome certo? Eu sinceramente não acho. Eu acho que o Tadeu, chegando ao Santos, para mim, ele terá condições iguais com o goleiro João Paulo. É a mesma coisa do John, né? O John e o João Paulo, para mim, são bem próximos. Eu optaria pelo John como titular. Mas não dá para cravar que o John é melhor que o João Paulo. Não faria isso. Agora, eu acho que o Santos precisaria trazer um goleiro de ponta. Bom, Rafael Cabral, incontestavelmente, ele é mais goleiro que o João Paulo. Se você traz, por exemplo, um Walter do Cuiabá, é claro e notório para todo mundo que o Walter é mais goleiro que o João Paulo. Se você traz um Rossi, como trouxe o Flamengo, o Rossi é mais goleiro do que o goleiro João Paulo. O Santos, que é reserva do Flamengo, é mais goleiro que o João Paulo. Então, eu acho que o Santos precisaria trazer um goleiro desse nível, alguém incontestável para a posição, e me parece que o Tadeu não seria esse caso. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe para você ligadinho no canal. Não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu, galera. Tchau!